Onde entramos nós? Não sei por onde começar. Não sei. Não sei mesmo. Não sei que eu tô vivendo um momento bom. Sei que eu tô vivendo um momento tranquilo. Não tô com aquela confusão mais. Não sei ainda das coisas, né? O quebra-cabeça tá se montando aos poucos. Mas aquela confusão inicial, eu não tenho mais. Não posso falar. Eu não tô mais cheio dos conflitos, cheio dos medos. Eu tô confiando. Vim aqui com vocês, isso daí tá me ajudando muito, sabe? Porque antes tinha um medo de querer andar sozinho, porque eu já Krishnamurti. Então eu tô evitando o Krishnamurti a qualquer preço, assim, sabe? Tô lendo mais o material do Paul Bruton e Anônimos. Eu trouxe aqui pra vocês os dois livros que eu trouxe, o 12 Passos, Rio Vermelho e Paul Bruton. É isso que eu ando por aí. Paul Bruton, tô fazendo uma comparação com eles dois, né? E, cara, vendo que essa necessidade aí de ser honesto, tanto aqui com vocês, comigo mesmo lá em casa, entendendo essa questão do esforço, porque é interessante como o Paul Bruton fala, que ele não fala pra você evitar o ego, pra você evitar o sofrimento, pra você evitar a inveja, pra você evitar a raiva. Aí você já compara com o Krishnamurti, é pra você compreender essa inveja, mas mesmo depois que você vê a inveja, essas coisas, elas voltam, porque aqui no ela vem voltando, você entende? Vem voltando constantemente. Reações com a família, reações comigo, né? Essas coisas com a vivência. Vem voltando. Então, esse é o ponto do esforço. Pô, eu já vi, então eu só tenho que me afastar. Mas o que tá mais me tirando energia é o cigarro. O cigarro tá mais... o cigarro tá mais tirando energia. Eu tô fumando demais. Aumentou assim, é uns 2 maços agora. Então você não está fumando demais, você está tendo ansiedade demais. E se você parar com o cigarro, você vai pôr alguma outra coisa no lugar de cigarro. Um doce. Eu já fiz isso. Aí vem o doce. É besteira atrás da outra. Açúcar, comida. açúcar. Eu tô ficando pançudo. Realmente, quando eu olho assim, a gente vem falando isso desde o começo e eu vejo que tem uma lógica muito clara no que a gente vem falando. Esse material é para quem já está há uns 40 anos de deserto aí, né? Para quem já vem caminhando, já rodou bastante, já viu muita coisa, já tem um trabalho de base, a gente vem avisando isso. Vocês que chegam sem esse trabalho de base, realmente pegar um Krishnamurti é muito forte. Não tem preparação para poder fazer o que ele está falando. É a mesma coisa que eu tenho falado aí quando o pessoal vem e quer ir direto pro Eu Sou, pro Vedanta, né, pro Advaita. Cara, não vai virar. Não tem preparação para isso. Tem que ter um trabalho de base. Se não tiver o trabalho de base, cara, não tem base, não dá para você construir nada sólido. Primeira rajada emocional que vier, dança. Primeira rajada sensorial que vier, dança. Primeiro instinto que balançar, a casa cai. Você entendeu? O instinto de segurança, o instinto do afetivo, o instinto do sexual. Algum instinto que vier, um apego parental que, afunda. A gente assistiu isso muito, cara. A gente viu isso nos Anônimos. O cara tá indo, morre um familiar, pum, afunda. Uma empresa que quebra, ou um trampo que quebra. Não tem a base. O cara não tem a base. Não tem a base, ele não vai conseguir. Então eu vejo assim que esse processo ele é um processo de resgate de toda uma consciência e tem que trabalhar em todas as áreas, é muita coisa, né? É um processo, não tem como pegar, apertar um botãozinho e pronto, aqui está pronto. Não. Tem um processo corporal aí, você está vendo? Né? Tem um processo de trabalhar o corpo aí. Tem um processo de trabalhar a alimentação. Né? Tem um processo de trabalhar o emocional. Tem um processo de trabalhar o compulsório aí dos instintos, de botar os instintos no seu devido lugar. Se você, por exemplo, se você não trabalhar primeiramente a questão do corpo, né? Você vê, a maioria que chega, a não ser que o cara chegue pela neurose, mesmo pela neurose, dependendo de como for o grau de neurose da pessoa, ela está chumbada de remédio. Então o corpo dela está todo intoxicado, vai ter que ter um trabalho corporal. Um cara que chega com problema de alcoolismo vai ter que trabalhar a desintoxicação do corpo. Então tem toda essa coisa primeiro de você começar a preparar o organismo
para poder entrar na dimensão do mental, que é o que está acontecendo com vocês. Vocês nunca tiveram percepção do mental. Nunca tiveram percepção das emoções. Nunca tiveram percepção dos instintos. Vocês eram tudo embolado, como a gente era embolado. Primeiro que a gente não conseguia se ver separado da própria mente, não conseguia se ver separado das emoções, não conseguia se ver separado dos impulsos primários do corpo, dos instintos, todo bagunçado. A gente era isso. A gente acreditava que era tudo isso. É uma coisa só, né? Né? De confusão, né? Então agora, o que está acontecendo? Instalou um observador aí. Não existia isso. E esse observador está começando a mostrar essa coisa do mental. Está começando a apresentar, começando a formar uma desidentificação com tudo isso. E está muito impregnado. E a sociedade está impregnada disso. E aí você sofre toda a influência de quem está impregnado disso. Porque não existe uma cultura para isso. É isso que eu estava conversando com a Deca. Eu estava falando para ela, por que para nós foi tão difícil? Isso é uma das coisas que eu acordei ontem com isso e estou um dia praticamente pensando sobre isso. Como deixar mais claro para as pessoas que vierem ter contato com isso, o porquê que a gente tem uma crise, o que é essa crise iniciática, o que ela está convidando a gente, né? Para onde aponta essa crise iniciática, quais são as traves e tropeços que impedem de você chegar aonde essa crise iniciática está apontando. A sociedade não tem isso. A família não tem o material para compreender isso e te apoiar. Entendeu? Então, a dificuldade maior para a maioria é porque não tem essa base, não tem essas informações, não tem o trabalho de base, vive nessas oscilações. Então, inicialmente, tem mesmo essa coisa de você começar a depurar o mental, a depurar a razão, a intensificar a qualidade do uso dessa razão e dessa lógica, mas não no sentido da lógica e da razão como a sociedade usa para a matéria, mas sim o uso da lógica e da razão e do mental para a transcendência da lógica, da razão e do mental, para a gente entrar nessa dimensão espiritual. Nós não tivemos o desenvolvimento da potencialização do espiritual em nós, do intuitivo em nós, da dimensão do coração. Nós não tivemos nada disso. Nós tivemos só uma estrutura que incentivou o nosso mental e que incentivou o sensorial, a identificação corporal. Nós temos uma sociedade que ela é tudo corpo. Você vê aí, ó. Piercing, tatuagem, botox, bundox, peitox, pintox, né? Não é assim? Você não deve receber na sua caixa lá, aumente o seu pênis em 5 centímetros. Você vê que todos os valores que a sociedade fica te apresentando, ela está em cima da identificação corporal, sensorial. E o mental, de você ter um cara que tem memória, que tem... Não tem uma cultura para você desenvolver o espírito, a alma, o nome que você quiser dar. Não tem isso. A gente vai ter isso através de uma crise. Na crise iniciática é que a gente vai começar a perceber o nosso estado de espírito, nosso estado de ânimo. Exatamente, é o que eu estou vendo agora. Que vai despertar que você é algo além do corpo, que você é algo além da mente. Porque quando você está no conflito, tem algo aí que está percebendo que está em conflito. Tem algo aí que percebe essas vozes loucas na cabeça. Tem algo aí que percebe essas vontades loucas no corpo. Tem algo aí que percebe o total desequilíbrio do corpo. Tem algo aí que está percebendo a mijaneira, a caganeira, os medos, os tremores, o suor fedido, o embaçamento da vista, o zumbido no ouvido. Quer dizer, tem algo aí, além de tudo isso. Então começa a ocorrer esse desplugar que a gente estava aí tudo embolado. Né? E aí você começa a entrar nessa dimensão do espiritual. Eu estava pensando numa coisa muito interessante que eu estava meditando. Qualquer doença que você pegar, eles vão colocar que a doença ela é mental
emocional e física. Tá? Então, um estado mental bagunçado produz um emocional bagunçado e cria um físico bagunçado. A doença é essa tríplice coroa aí, mental, emocional e físico. Certo? Qual seria uma tríplice coroa que limparia isso? Em vez de mental, o que entra no lugar do mental entra o consciencial. Em vez do emocional, entra o espiritual. Em vez do físico, entra o que somos, energia pura. Cara, você vê que é tudo uma trindade, tanto a doença como a cura, né? Certo? É uma trindade. Nós não somos esse organismo físico. Nós somos algo que está vendo e fazendo uso desse organismo físico. Exato. Nós não somos a palavra, nós somos a energia que move essa palavra. Sim, sim. Certo? Então nós não somos também emocional, porque tem algo aí sentindo esse emocional, tem algo aí que intui, inclusive, as coisas. Então, a crise iniciática, ela é um processo, ela é um momento em que abre um processo para você deixar dessa identificação mental, emocional e física para desenvolver a percepção da realidade que você é. Que é consciência, essa consciência integrativa, que é energia, que é espírito, que é alma, que é ânima, que pode ser o nome que for, que tem um estado de ser completamente livre dessas exigências do próprio corpo, as exigências do corpo condicionado. O corpo vai precisar de alimento, o corpo vai precisar de água, certo? Vai precisar do de alimento, né? Vai precisar da vestimenta. Mas não precisa Ele não precisa mais da vestimenta da marca, ele não entendeu, cara? masturbação. Não precisa de uma série de coisas que foi condicionado pelo mental coletivo. Então, esse paradigma é um processo exatamente disso. E dessa crise você começar a desmembrar todos os condicionamentos, abrir mão desses condicionamentos e começar a se preparar para a percepção dessa dimensão, que é espírito, que é ânima, que é energia, que é atemporal. E aí, nesse processo, tem uma cultura que vai te apresentando quais são as traves e tropeços. Que a gente já vem tentando apresentar com o blog, né? A trave do conhecimento, a trave da erudição, a trave da lógica e da razão, a trave dos instintos degenerados, a trave dos tais defeitos de caráter, né? A trave da falta de base emocional, para ter uma experiência iniciática. Ou seja, ir além da crise iniciática e ter uma experiência iniciática que tira isso da ideia. Por que esses caras estão falando? Agora eu senti que sou espírito. Já tá no... Eu senti que eu sou energia, que eu sou consciência. Já não é mais uma ideia porque leu, porque ouviu. Uma crença. Não é mais uma crença. Não, estão falando que existe isso, deixa eu ver se tem. Vou pagar